Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.
Muito bem, estamos começando mais um programa Pode Isso, Dona Andréia. Toda segunda-feira aqui às 17 horas você tem encontro aqui marcado conosco nessa programação especial. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Mas antes de eu falar dessa convidada, eu quero te chamar para você apertar aí o sininho, né? Entrar aí no nosso site aí, no YouTube, se inscrever, dar o seu joinha, porque a gente precisa de engajamento. Então, você vai aí, faz o seu dever de casa, por favor, e nos ajude a enganjar aí mais uma vezinha, né? É rapidinho, vou te dar uns segundinhos aí só para você se enganjar aí e nos seguir. E você, mulher que está nos assistindo, que quer ter uma oportunidade de renda extra, entra em contato pelo telefone 21 97 666 0016, vou repetir, 97 666 0016. É uma empresa AMV assessoria jurídica também, e você vai estar ali entrando em contato conosco, você vai saber como que você vai ter a sua rendinha extra. Aí você está aí assistindo a programação, não sei o que eu vou fazer da vida, estou precisando de uma graninha extra, entre em contato conosco, 97 666 0016, tá bom? E agora sim, gente, eu vou falar aqui dessa pessoa aqui, ó, ela é viúva, ela tem um casal de filhos lindos, uma netinha muito linda, que é o xodó dela. Ela tem licenciatura premium em educação física. Olha que chique. Especialização em futebol. Gente, ela é ex-jogadora da primeira geração de jogadoras de futebol do estado do Rio pelo Bom Sucesso Futebol Clube. E é pioneira no quesito presidente de sindicato de treinadoras. É lógico que eu estou falando com a minha xará, Andréia. Tudo bom, Andréia? Tudo ótimo. Obrigada por me convidar para participar aqui com você. Pode isso, Andréia? Pode isso. E muito feliz, né, de estar aqui. Andréia, o povo quer saber. Sim. Como que é essa história de ser tudo isso aqui que eu falei e uma dona de casa, uma pessoa que sobra tempo de lavar a louça, arrumar a casa, fazer comida, cuidar dos filhos, netos, né, que agora é uma netinha. Sim. E como que é essa divisão aí dentro de casa? Bom, quando meu marido era vivo, ele também ajudava, né? Era parceiro. Por exemplo, era parceiro. Dia de domingo eu não ia para a cozinha, né? E meus filhos sempre me ajudaram nisso também, porque um fez gastronomia, outro é nutricionista, aí eles ficavam lá brigando para escolher o prato principal do domingo, e eu nem a louça lavava, eu ficava só de madame mesmo, né? Mas isso foi um processo assim natural. Eu antes de me casar, eu sempre gostei de futebol, desde quando me entendo por gente, eu ia pra rua brincar, jogar bola, e depois que eu fui jogadora, como você bem citou, o primeiro campeonato oficial que teve no Brasil, no Rio de Janeiro, porque o futebol feminino foi proibido por 40 anos. Misericórdia. Mas antes de a gente falar disso do futebol, porque a ideia agora é falar você. Então, assim, você sabia dividir isso, você tinha até pessoas dentro da família que te auxiliavam nesse sentido, até da questão da culinária e tal. Mas, assim, sobrava tempo para brincar de futebol com os filhos, por exemplo? Isso sempre deu para jogar com os filhos, com os sobrinhos, né? Tanto que tem histórias engraçadíssimas dessa coisa de você estar jogando futebol, tipo assim, eu estava com meus filhos, meu sobrinho, aí daqui a pouco chegou um grupo de meninos que queria o espaço da quadra para jogar. Aí eu falei, não, deixa eu terminar aqui, a gente libera a quadra para vocês. Aí os garotos falaram assim, a senhora fica, só manda os garotos embora. Aí eu fiquei sem graça, rindo, aí peguei meu sobrinho, que era o melhorzinho, deixa ele ficar no meu lugar que eu tô cansada, né? Então, assim, eu sempre curti muito, junto com os filhos, no entanto, eles seguiram outros caminhos, não se interessaram. Mas nunca foi fácil, né? Por exemplo, um dia de jogo, tá? Um dia que você tem uma rotina normal dentro de casa. O maridão queria ver o jogo, eu também queria ver, entendendo? Aí é verdade, entendendo? Aí muitas das vezes a gente sentava lá e via o jogo, quando acabava a gente ia fazer o que tinha que fazer, de comida, de organizar alguma coisa, né? Mas nem sempre isso acontecia, porque dentro de casa você veste aquela roupa de dona de casa, não tem jeito, você está em casa, você é dona de casa.
né? Aí agora que eu estou vivendo essa experiência como presidente de sindicato, tá um pouco mais assim, é difícil, porque tem horas que eu tenho que parar mesmo e dar atenção às coisas para acompanhar, ver mais jogos, acompanhar outros times, outros campeonatos, então ver uma programação mais extensa que eu não era habituada, porque eu não tinha essa função. Mas nunca foi fácil não, porque eu tenho 2 matrículas como funcionária pública, uma eu já até aposentei. Inclusive, você é funcionária pública, concursada em professora de futebol. Eu sou professora de futebol na Rede FATEC, na unidade Marechal Hermes. Então, há 25 anos... O que praticamente uma exclusividade... Sim, e um privilégio. E um privilégio. Porque eu só dou aula de futebol e sou a única mulher. Também foi muito difícil no início, né? Ter aceitação dos colegas, os alunos principalmente. Para um rapaz de 20 e poucos anos atrás, você chegava lá, aí chegava na turma, aí ele olhava para mim e perguntava, cadê o professor? Eu falava, sou eu. Aí eles me olhavam de cima a baixo, né? Ficava desconfiado, mas na convivência tudo se resolvia. Então, fui conquistando assim, esse meu espaço com bastante naturalidade. E como era assim para o seu esposo, né? Na época, não sei se dá para a gente fazer, sim, né? Sim, conversar. Como era para o seu esposo, além da parceria, porque se provou que ele era seu parceiro para você incentivador. Chegar, né? Até onde chegou hoje, obviamente houve uma parceria com ele muitos anos. E como que era isso? Ele vibrava com essa... Sim. Porque... Começou antes com meu pai, tá? Isso aí, isso que eu ia falar. Eu consegui chegar nesse todo que eu cheguei, eu primeiro... A partir do pai. Foi meu pai. Foi o pioneiro, assim, pra você. Papai, tipo, lavava a louça pra mim pra eu ir pra rua jogar bola. Eu sei. Assim, é por isso que eu tô te falando, porque assim, vamos dizer, hoje em dia, não tem tantos... Tem ainda os tabus, mas assim, a gente ainda vê uma dificuldade. Sim. O país é bem atrasado nesse sentido. Sim. Imagina há 20 anos atrás, 30 anos, 40 anos atrás. Imagina, eu fico pensando, tentando imaginar esse cenário há 40 anos atrás, onde praticamente as mulheres iam para a praia com aquelas bermudas no joelho, praticamente, não era assim? Já tinha mulher, não, já tinha mulher. Não, pera lá que eu não usei bermuda no joelho, não. Nem minha mãe que tá com 80 anos eu vi usar bermuda no joelho. Então, isso... Ih, danou-se. Tá bom, vamos tirar a parte das mulheres. Vamos tirar a parte das mulheres da bermuda com a bermuda do pai. Você sabe depois de dizer que eu não aparentava a idade que eu tinha, vem dizer que eu usei o maiô dos anos 60. Tá bom, chega. Deixa eu te falar aqui, agora é sério. Há 40 anos atrás, não tinha mulher do bermuda, não, na praia, não, mas tinha sim uma restrição. Sim. Né? Como tem até hoje. Como tem. Mas eu acho que há 40 anos atrás era pior. Eu considero assim, que dentro do grupo de ex-jogadoras que eu convivo, a minha situação foi uma das raras, porque muitas eram expulsas de casa, apanhavam. Era uma coisa meio mal resolvida, porque não era fácil para uma família admitir aceitar, né? A sua filha na rua jogando bola, porque a minha geração foi uma geração de moleques de rua, né? Nós éramos as molecas, éramos aquelas meninas que jogavam no meio dos meninos. E pronto, não tinham outras meninas, sabe? E no meu caso, eu não tinha irmão naquela época, né? Meu irmão nasceu bem depois, eu sou 17 anos mais velha que ele, né? Então, quando eu disputei o primeiro campeonato, ele estava nascendo. Então, eu ia pra rua, eu jogava bola, isso era uma coisa natural, a gente gostava, não tinha explicação, sabe? Não adiantava você dizer, não vai, a gente ia, não quero, não adiantava, a gente ia. Já estava no sangue já, né? Uma coisa assim, incontrolável, a paixão que a gente sempre teve por essas brincadeiras, né? Foi desse jeito. Muito bom. Aí, papai sempre incentivou. E aí depois o meu falecido marido, nós nos conhecemos também nessa época, com 17 anos. Joguei muita bola com ele na escola. Com o próprio esposo. Com o próprio esposo, que gostava de jogar contra mim para me dar uma cipuada, tá? Sério? Sério. Não me dava mole, não. E nem eu dava mole para ele. Ah, meu Deus. Mas tinha esses momentos sim, né? E fala para mim, como que é estar à frente... Né, de uma... Na verdade, assim, como que é estar à frente de um esporte? Porque hoje você representa, com toda essa bagagem, você representa hoje
tem uma representatividade feminina no esporte considerado masculino ainda. Sim. Embora as meninas do Brasil se destaquem, você vê que as meninas do Brasil se destacando recebem infinitamente menos. Eu acho isso um absurdo, né? Mas, assim, você vê nitidamente essa coisa. Então, como é você, como uma figura feminina, se destacando, né, nesse quesito que é um esporte que ainda no país é considerado totalmente masculino? Isso foi assim, as coisas foram meio que acontecendo, porque eu sempre quis, eu sempre fui muito determinada nisso. Sim. E já tinha noção que eu enfrentaria dificuldades. Então, você começa a ver de que maneira você vai conseguir sobreviver nesse ambiente. E eu descobri que eu tinha que saber tudo que um homem sabia. Eu não podia ficar atrás disso. Então, eu tinha que dominar várias informações e, principalmente, a história do futebol e aquele jeito dominar essa coisa do jeito que o brasileiro joga bola, né? O futebol arte. Então, isso já me facilitou, porque eu fui uma molequinha de rua. Então, tudo que grandes jogadores vivenciaram no passado, brincando na rua, foi a mesma coisa que eu vivenciei. Então, para mim é tranquilo falar sobre isso, entender sobre isso, né? E o restante foi estudar, principalmente a história do futebol brasileiro. Eu escutava muito rádio com o papai, com o vovô. Então, assim, eu fui acompanhando. Foi assimilando. Você acha que essa sua mente, vamos dizer, para frente, né? Uma mulher à frente do seu tempo. Eu entendo assim. Uhum. Você acha que essa sua mente para frente, que tornou tudo muito natural, né? No seu ambiente, você acha que isso facilitou muito o seu desenvolver dentro desse projeto? Sem dúvidas. A mulher que encontra apoio da família, em qualquer circunstância, tá? Mas nessa questão do futebol, ela foi fundamental. Porque você estava ali, conversava de igual para igual, com o pai, com o avô, com o marido. Você não via restrição? Não tinha. Embora houvesse, o mundo todo em volta, mas no seu ambiente, no seu universo, não tinha essa restrição. Não. Isso não te bloqueou e tu conseguiu avançar, não é isso? Isso, justamente. Nós também, assim, o pai do meu pai, ele tinha um primo de primeiro grau, né? Que é ex-jogador, já é falecido, mas ele foi um jogador na época conhecido, o Gonçalo, final dos anos 60, início dos anos 70, ele chegou a jogar com o Pelé, chegou a jogar no Fluminense, foi um jogador que tinha um nome, mas por ele ser uma pessoa assim muito reservada, então ele não era meio avesso à entrevista, então não tem essas lembranças como você tem de outros jogadores. Mas quem é fominha de futebol lá do passado, aí eles vão falar, não, aí vai dizer o que conheceu, vai dizer o time que jogou, vai escalar o time, que eu tenho uns conhecidos que são assim, né? Então, isso foi um universo que sempre que eu convivi e sendo respeitada. Você acha que os países lá fora favorecem muito mais ou privilegiam muito mais as suas jogadoras femininas do que o nosso país? Você acha que tem isso ou não? Não, alguns países que são assim, tão um pouquinho, que respeitam mais a questão da mulher, que estão mais à frente nessa questão da igualdade de gênero, é natural. Por exemplo, na Alemanha é uma coisa muito natural, um incentivo comum. Nos Estados Unidos, em outros países, né, por exemplo, no Japão, que se fez um trabalho de incentivo, mas todas nós, em qualquer época, em qualquer país, sempre passamos por restrições. Sempre. A gente nunca teve facilidade. Então, você acha que não depende do país? Independe. Né? Aí, conforme a sua cultura, segue o ritmo da cultura. Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu sou botafoguense. E, menina do céu, o que é isso, garota? Pois é. Então, tem que ter esse papo hoje aqui, porque o Texo tem que estar assistindo a gente hoje nesse negócio aqui. Não é possível. Porque, não, vou chegar lá. Porque eu lembro, antes da gente chegar no desastre do Botafogo na segunda rodada, a Giovana, ela foi descoberta, né, a menina Giovana, e o nosso presidente, a primeira coisa que ele fez foi tirar ela do Brasil. Sim. E me explica isso, porque assim, lá ela tem mais, até porque assim, não sei se tô falando a visão jurídica da coisa, sou formada,
Mas eu entendi que a Giovana joga muito mais até do que os próprios meninos da idade dela. Sim. Então, acho que isso é sobrenatural até. Assim, o que acontece com a Giovana, com a menina Giovana? Esse é um ponto. Não, ela tem o talento dela natural, coisa que era muito comum no passado. Isso já era normal. Era uma coisa normal dos homens, principalmente. Então, a minha geração foi uma geração que começou com esse talento e sofreu também muitos preconceitos. Foi apagado? Não, tínhamos mais meninas Giovanas no passado e isso foi acabando? Tínhamos, com certeza. E você acha que está voltando isso? Sim, felizmente está voltando. E por que a Giovana foi para lá? Porque, me desculpem os outros estados, mas a gente tem que tirar o chapéu para São Paulo. São Paulo é o estado hoje, principalmente na capital, que mais investe em futebol feminino e não é de hoje, não é de hoje. Tanto que todos os eventos importantes que existem hoje no país relativo a futebol feminino se concentram lá. Porque lá as meninas jogam campeonatos escolares desde cedo, lá existe os jogos do interior. Enfim, a federação já promove competição para as meninas da base. O que é a base? A base são as meninas com menos de 15 anos. Tá? Então, isso já existe em São Paulo há muito tempo. No Rio de Janeiro, não existe campeonato de futebol feminino para meninas com menos de 17 anos pela Federação de Futebol. Então, esse ano, fazem 40 anos do primeiro campeonato, que foi em 1983, e até hoje não existem competições de base de futebol feminino no Rio de Janeiro, nem no futebol de salão e nem no futebol. E a que se deve você acha que é o quê? Então, é a questão assim, a nossa cidade, vamos falar assim, né? Eu sou lá do Rio, né? O que a gente vê que em vários aspectos, não é só o esporte, né? É uma cidade que parece que parou no tempo de investimentos em todos os sentidos, tá? Entendi. E a questão do futebol feminino, a gente sempre sofreu muito preconceito, tá? Nunca foi fácil. Por quê? Porque na cabeça de muitos homens, futebol feminino não dá dinheiro, dá porrinhação. Existe, assim, eu tenho umas teorias também que não cabe aqui falar agora, né? Eu até nem prefiro tocar no assunto, mas a grande verdade, vamos falar assim, né? É que no futebol feminino, as mulheres, tá? Elas nunca foram muito de aceitar assédio. Eu falo isso escancaradamente aqui agora, tá? E aquelas mulheres que não tinham um comportamento heterossexual, então isso sempre incomodou as pessoas. Sempre incomodou. Entendi. E isso sempre foi Agora, o problema não são elas serem homossexuais. O problema é a conduta de alguns homens, né, que só veem a mulher como objeto sexual. Entendi. Essa é a verdade. Então, isso é uma das coisas que, para mim, é claro, tá? Tá fazendo uma leitura desses anos todos. E o outro aspecto é porque mesmo não gosta, não quer, sabe? Não acha bonito, não acha... Agora, as estatísticas, mundo afora principalmente, a Copa do Mundo está aí. Desde quando começou a ser transmitido em canal aberto, por uma outra emissora, porque existe uma outra que sempre transmitiu e que não tinha esse impacto todo, né? Mas o que acontece? Então, desde quando começou a ter essa abertura para o futebol feminino, aqui no Brasil, volta e meia você bate recorde de público em alguns lugares, em algumas cidades, em alguns estádios. Aqui já bateu recorde de público no Pan-Americano, agora recentemente, não sei se foi Campeonato Brasileiro, enfim. E na Europa, o tempo todo, lá na Liga Feminina lá. Então, assim, as pessoas têm que rever os seus valores. Você pode até não gostar, mas você tem que respeitar, você tem que tolerar. Aí, por que o futebol feminino agora, no Brasil, está caminhando um pouquinho melhor? Porque a FIFA, que é a organização internacional, determinou. Então, veio de cima para baixo. Olha, os clubes de futebol da Série A, eles terão que ter as equipes femininas. Então, por isso que hoje tem. Não foi porque ninguém achou que, não, agora vamos incentivar o futebol feminino. Não foi. Alguns clubes aceitaram isso bem, assimilaram isso bem e estão investindo.
mas outros não. Outros fazem por obrigação. Uma das coisas que eu observei lá no Newton Santos foi o investimento que nosso presidente fez na ala feminina, que ele fez um campo anexo só para as nossas meninas, porque nossas meninas não tinham aonde treinar. Então, eu entendi a preocupação dele, né, nesse sentido. Mas ele, meu Deus do céu, o que aconteceu com o nosso Botafogo? Bom, fala pra mim, André, me achará. Então, olha só. Primeira rodada, a gente tá ganhando o mundo. Eu tava indo em todos os jogos. Eu, meu esposo, camisa, tudo bonitinho. Segunda rodada, irmã. O que foi a segunda rodada? Não foi rodada, foi segundo turno, que a segunda rodada teve a primeira. Segundo turno. Então, olha, assim, eu não acompanho os bastidores de clube nenhum. Não dá para acompanhar. Nem do Clube do Coração, que ganhou a Libertadores, tá? Mas, qual a leitura que a gente faz? A mudança de treinadores. Tá? É uma, com certeza. E, naturalmente, quando você muda o treinador, não são só a questão técnica e tática que você interfere, mas interfere também na questão emocional, na questão da motivação, certo? Então, cada um tem um jeito de lidar. E, às vezes, o que não engrenou, o que às vezes não engrena no trabalho é justamente isso, certo? Às vezes, o treinador, ele pode ser muito bom, conhecer muito de futebol, mas às vezes ele pode não dar liga pelo estilo dele ser. Mas assim, eu não conheço o ambiente do Botafogo no dia a dia, mas a gente fica muito triste com essa situação, porque todos os times que passaram por isso, o Fluminense, quando foi campeão brasileiro, foi do mesmo jeito, disparou, ninguém alcançou mais e foi. Agora o Botafogo... Puxa vida, eu não faço ideia como vocês estejam se sentindo como torcedoras. E a Fernandinha, né, falando assim, falando até pra gente cuidar, torcedores, cuida do seu coração, cuida do seu coração, vamos falar de outros assuntos. Gente, mas assim, eu tenho uma visão não tão técnica da coisa, visão de jogador, de torcedora. E de torcedora meio até supersticiosa, vamos dizer. Sim. A gente sempre pensa por um lado ruim, né? Tipo assim, será que rolou alguma coisa financeira no meio disso? Desses jogos de azar que eles fazem e tal. Tem uma explicação louca, mas o pessoal fala alguma coisa nisso. Assim, louco não tem um fundamento, mas eu não acho que seja o caso, não. Não acho que seja o caso, não. Porque eu acho que até um certo período, antes deles perderem essas 8 jogos que tiveram, 8 ou 9, não sei. Até antes disso, eles até, quando estava na decadência, jogava bem o primeiro tempo, o segundo, parecia que vinha outros. É assim, como eu te disse, eu não acompanhei todos os jogos. Eu vi o jogo anterior, que eu acho que foi contra o Cuiabá. Aí ainda estava 0-0, eu mesma falei, estava conversando com meu sobrinho, eu falei, gente, para quem precisa ganhar o jogo, o Botafogo tem que ser mais ofensivo, né? Tem que atacar mais. Não é só ter a posse de bola, ele tem que ser mais ousado. Aí eu falei, como é que ele quer ganhar o jogo? Você está com 5 jogadores ali perto da área, mas tem 4 aqui quase que no meio do campo. Então, eu comparando com o Fluminense, que eu falei, o Fluminense é todo, só ficava o goleiro lá atrás. Então, aquilo foi uma coisa que me incomodou, mas eu não sei o que estava estabelecido ali no grupo com o treinador. Não sei se aquilo já era uma questão do jogador estar fragilizado, com medo de perder o jogo e também não seguir as orientações do treinador, né? Porque isso acontece. O emocional pegou. Depois que a bola rola, querida, não tem treinador certo, não. Mas eu sei. Isso é a realidade. É verdade. Fala para mim, como é que surgiu essa questão do sindicato? Bom, quando eu comecei no futebol, já tinha o curso de especialização e tudo como treinadora, eu fui procurar cursos para fazer, para entrar no meio, né? E aí eu participei de um curso, na época, foi da Associação Brasileira de Treinadores de Futebol, a BTF. Aí eu vou te falar, acho que tinha uns 100 homens naquela sala. Meu Deus. E eu lá. Eu e mais 2 mulheres. E aí
teve uma pergunta lá, o Carlos Alberto Parreira estava fazendo a palestra dele. Era Parreira? A Parreira, é. Aí eu fui, muito nervosa, levantei a mão, fiz uma pergunta. Aí todo mundo, geral, olhou, né? Né? A única mulher, tipo assim, as metralhadoras foram tudo... Mas eu também sempre soube fazer as perguntas, assim, estratégicas, né? Naquela época, que não tinha tanto jogador brasileiro lá na Europa, eu fiz uma pergunta sobre o calendário europeu e o calendário brasileiro. Não lembro mais como é que eu formulei, mas eu posso dizer para você que ele levou bastante tempo respondendo a pergunta, sabe? E dali, as pessoas, os organizadores do curso, me vendo, depois me fizeram um convite para acompanhar, conhecer a associação da BTF, eu fui. Mas, acho que uns 3 anos depois, esse grupo que eu sou ligada, eles se desligaram dessa instituição e foram para o sindicato, que até então foi fundado em 92. Aí eu segui o grupo. Então, sempre estive, quer dizer, eu estou no sindicato já há muitos anos. O sindicato tem 30 anos, eu devo estar pelo menos uns 25 anos. Mas agora como presidente? Agora como presidente. Quanto tempo você está como já? Eu estou no primeiro mandato, ano que vem é o final do mandato. Você sabe que tem um negócio, assim, não... Em campos diferentes, né? Porque o seu é esporte, o meu, no caso, eu sou vice-presidente de um conselho de segurança do município, mas em termos de mulheres ocupando espaço, é o mesmo sentido. Uhum. Embora você seja presidente, né? A responsabilidade é maior. Mas eu sinto também essa cobrança, porque, ainda essa questão, porque eu estou dentro de um conselho de segurança onde eu sou a primeira vice-presidente de um conselho que já existe há não sei quantos anos dentro desse município, há mais de 20 e poucos anos, desde sua concepção até o dia de hoje. Então, todas as vezes que eu me faço presente em reuniões ou na organização, e atuo de verdade, não só como uma mera peça, mas atuo participando, opinando, enfim, construindo aquele conselho, há ainda as pessoas os homens ficam surpresos. Sim, é difícil. Mas aquilo, aí, por exemplo, aí você dominando o mesmo conhecimento e você conhecendo a cultura, fica mais fácil. Então, foi o que aconteceu comigo no futebol, porque tudo que falava eu acompanhava. Se falava que fulano de tal o time, vamos supor, Leônidas da Silva, da década de 30. Você quem é Leônidas da Silva? A primeira Copa, 1930. Aí, sabe, então assim, as coisas iam... os assuntos iam fluindo, então eu sempre acompanhei tudo. E até as coisas assim, né, meio pesadas do futebol, algumas brincadeiras, né, o linguajar, isso tudo para mim não é problema. Nos ambientes que eu tô, eu brinco muito quando às vezes vão contar alguma piada ou vão falar algum palavrão, eu falo assim, não, pode deixar que eu tapo o ouvido. Aí eu faço assim, ó. Eu não tapo o ouvido, porque eu fui acostumada com isso. Então, não me ofende, não me causa constrangimento nenhum, entendendo? E eu também falo as minhas peças, né? Porque não tem como. Você vive naquele meio, você absorve um pouco daquilo. Isso é legal. Eu vi esses dias na Câmara Municipal, daqui de Caxias mesmo, uma vereadora falando sobre isso. Por ela estar num ambiente totalmente masculino, os homens, ela já se tornou parte daquilo ali, então os homens fazem as suas brincadeiras como se ela também fosse um homem no meio daquilo ali, e aquilo se torna super normal e ela consegue desbravar os projetos dela sem ser taxada ou sem ser excluída do grupo, porque ela se faz mente masculina. Isso. Né? E foi mais ou menos dentro disso nesse daí. Perfil aí, né? Nesse perfil. Então, por exemplo, eu sou professora. Eu não tenho dúvidas que o fato de ser professora de futebol me ajudou muito na convivência com os meus alunos. Eu montava time, saía para jogar com eles, conversava sobre futebol. Tinha aquele negócio da zoação também, né? No dia seguinte, depois de um jogo, de um clássico. Teu time perdeu, coisa e tal.
Então, isso sempre foi importante. Eu digo assim, hoje em dia eu falo isso, né? O futebol é como se fosse um idioma para o brasileiro. E a mulher ficar à margem disso, eu nunca achei legal. Primeiro porque me incomodava também, porque às vezes eu estava num ambiente de mulheres e nem sempre o que estavam conversando ali era o que eu queria conversar. Às vezes eu queria falar de futebol. Então, o que eu fazia? Eu migrava, eu ia lá para o grupo dos homens. E ia lá, me esparramava, falando de futebol. E hoje em dia, isso não mudou muito. As minhas amigas, tem amigas que nem suportam futebol. Eu tenho, por exemplo, minha irmã mais velha não gosta de futebol, mas não gosta até você ter a oportunidade de conhecer. Entendendo? Então é como se fosse assim, uma negação, nunca me deram força, não me ajudaram, né? Não me pega bem. Mas quando a mulher ela é incentivada, com certeza, ela adere, ela gosta sim, sabe? Eu tenho provas disso daí. Que bom. Vocês vão fazer um evento agora, não vão? Sim, no dia... Como é que é esse nome? Fala aí pra gente. Então, agora no dia 9 de dezembro, é véspera do dia que nós ganhamos o primeiro título de campeã juvenil de futebol feminino pelo Bom Sucesso. Eu queria ter feito Futebol Clube. Eu queria ter feito o jogo no dia 10, no dia 10 não pôde, então eu consegui a sessão do campo, do próprio Bom Sucesso, no dia 9. Aí nós estamos mobilizando as mulheres dessa geração que jogaram esse primeiro campeonato, que eu brinco que são as senhoras. Eu, que sou uma das mais novas, tenho 57, né? Imagine as demais. Então, nós estamos reunidas lá para fazer essa confraternização, para fazer essa comemoração. E o Radar também, nós criamos o jogo, né? É Bom Sucesso versus Radar, porque o Radar foi campeão na categoria adulta e o Bom Sucesso juvenil. E o Radar foi o clube da época que deu visibilidade ao futebol feminino brasileiro. As melhores jogadoras estavam no Radar, no Esporte Clube Radar, que era um clube de praia, que é um clube de praia, mas que teve à época um diretor, um presidente que montou o futebol feminino na praia e depois migrou para o campo. E foi durante anos. O Radar, assim, agora de cabeça eu não lembro direito, mas vamos dizer que ele tenha feito 110 partidas, 120 partidas. Se ele perdeu 3, foi muita. Entendendo? E a gente está reunindo esse grupo lá no Bom Sucesso para prestar uma homenagem a essas pioneiras, né, que todas nós somos pioneiras, para a sociedade também saber que o futebol feminino começou bem antes da Marta aqui no Brasil, para os brasileiros saberem que o futebol feminino foi proibido durante 40 anos, foi proibido na era Vargas. Foi proibido em que ano? 1941. Em 1941, futebol existia, feminino, sim. E foi parado ali, foi travado ali. Por lei. E por quantos anos? Até 1979. Em 82 ele foi regulamentado. Aí por isso que 83 foi o primeiro campeonato. Caramba. E antes disso, o Rio de Janeiro era o palco do futebol. Então, na década de 40. Então, tinham muitos clubes aqui de bairros se organizando. Foi por causa da ditadura? Não. Foi por que ele travou? Qual é a explicação? Não, assim, o que a gente tem noção é que teve um cidadão lá que fez pressão, aí... Sabe essas coisas que você... Imagina antigamente, você só tem um jornal ou 2 veículos, aí a pessoa vai lá, manda uma carta para o presidente, aí aquelas pessoas que o cercavam, apoiaram a ideia do cara, ele foi lá e proibiu. Que tinha a ver também com a questão da época, que era acho que era um movimento higienista, que vinha de fora, enfim. Então, assim, eram coisas da época, né? Visões da época sobre sempre uma coisa querendo controlar a mulher, né? Sempre a sociedade dizendo o que cabe à mulher, o que compete a elas, né? Entendi. Aí, então, isso foi um golpe, né? Mas não foi o primeiro, porque o futebol feminino já tinha sofrido um golpe forte na década de 20 na Europa, porque quando começou o futebol masculino na Inglaterra, também começou o feminino. Só que o futebol feminino lá não era profissionalizado, eram as mulheres das fábricas que jogavam. Sim. E lá teve um time também que correu fama, que foi o melhor da época, que foi o Dick Care Ladies, que lotava estádio, que fazia eventos beneficentes, e muita partida de jogo profissional masculino não lotava.
Então, isso gerou uma ciumada e os donos de clubes de futebol proibiram. Não vamos mais emprestar o campo para vocês, que era a associação de futebol na época, né? Aí as mulheres, como não eram profissionais, usavam os campos dos clubes profissionais, ficaram sem ter onde jogar. Aí teve um esvaziamento, né, do futebol feminino durante mais ou menos 20 anos. E na década de 40 ele começou de novo a crescer em vários países. Na verdade, houve um boicote. Né? E aqui no Brasil, quando estava aflorando, teve... Não deixaram nem sentir o gostinho. Não. E eu quero registrar aqui que hoje nós temos uma historiadora, isso que eu te contei agora por último, eu não sabia. Eu sabia muito de 83 para cá, porque eu mesmo fiz pesquisa histórica na época da pós-graduação, que é a Aira Bonfim, que é a historiadora que está resgatando a história do futebol feminino no país. No Brasil, antes da proibição. Eu já falei para ela que ela tem que organizar aí durante a proibição, que muitas coisas foram acontecendo, não campeonatos oficiais, mas as mulheres nunca deixaram de jogar bola. Só não tinha visibilidade. É isso que eu também quero abordar aqui também, falar contigo sobre essa questão aí. Porque nós, mulheres, a gente está nos 21 dias de ativismo feminino dentro da ação da mulher trabalhista. Também é pertinente falar aqui sobre isso. Nós, mulheres, temos essa, vamos dizer, diversidade. Né? Ao mesmo tempo que a gente foca num determinado assunto, a gente consegue dar conta de muitos outros que estão ao nosso redor. E sem perder o entusiasmo e a dedicação para aquilo que a gente está focando. Sim. Ainda que tudo que está ao nosso redor venha fazer com que a gente se afunde ou com que a gente pare. Sim. Porque parece que é uma... Vamos dizer, não sei te dizer se é uma questão só cultural, que vem lá do início, de como foi formado o nosso país e tudo, mas não é porque também outros países passam, mulheres passam pelo mesmo problema. Mas eu entendo talvez que seja uma questão da natureza mesmo, da gente ser forte o suficiente para lutar contra todas as demandas negativas que nos cercam e ainda sobreviver e não perder esse foco. É por isso que o nosso programa Pode Isso, Dona Andréia, enfatiza muito isso com o projeto da AMV Assessoria também, porque resgata isso nessas mulheres, esse cunho, né? Sim. Que a gente vê, por exemplo, mulheres que estão totalmente desacreditadas, cansadas, porque veio sobre elas uma sobrecarga de coisas que fizeram com que ela acreditasse que ela não é capaz. Porque você me conta uma história dessa, né, em poucos minutos, de como o futebol feminino vem resistindo e sobrevivendo ao longo do tempo, mesmo com uma lacuna na linha do tempo de 40 anos, irmã, isso é uma vida. Sim. Né? Então, como que isso sobrevive? Pela força, né, e pela resistência da mulher. Sim. Aqui a gente está falando a mulher. Sim. Né, sem discussões de temas aqui polêmicos. Estamos falando a resistência da mulher. O próprio futebol feminino aqui no Rio de Janeiro, mesmo que as competições da federação elas não se mantivessem, mesmo que os clubes chamados 4 grandes não dessem suporte, sempre existiu futebol feminino. Nas ligas, em alguns municípios, por exemplo, a região de Caxias é campeã da Taça das Favelas. O treinador campeão é aqui do Corte 8, Carlão. Tá? O primeiro projeto feito pela Federação de Futebol de Salão para incentivar as categorias de base, sub-12 e sub-14 feminino, o time que ganhou o sub-12 foi a Daminhas da Bola, que é um projeto daqui de Duque de Caxias. A treinadora hoje daqui, ela está no Corinthians. Ela saiu do Daminhas, foi para o Fluminense e está no Corinthians. Então, quer dizer, Caxias está bem, né, nessa questão. Tá? Então, e que eu costumo dizer que são os abnegados. Né? Quem gosta de futebol feminino é abnegado, é apaixonado. Porque trabalhar com as mulheres
é bem diferente do que os homens, em vários aspectos. E todos aqueles problemas, né, que a gente passa, né, aquela coisa de menstruação, de TPM. Sim, é o que eu tô falando, somos cercadas de situações. Sabe? E você, assim, não dá para você não considerar isso. E outra coisa, a mulher chega ali, se embirrar, se não estiver satisfeita, vai juntar aquele grupo ali, ó, hoje ninguém treina. É isso aí. Hoje ninguém treina, não vai treinar. Enquanto não se sentirem assistidas e à naquilo vontade, que precisa. naquilo ali. E qual a justificativa que você me dá de mulheres, as jogadoras profissionais, como no estilo da Marta, enfim, serem infinitamente remuneradas a preço menor, né? Do que o jogador masculino. Olha, o jogador. Por exemplo. Qual é o. Deixa eu falar uma coisa. Qual é o nexo? Por exemplo. Porque eu não vejo nenhum. Não, lá na Europa, diante do público que já existe para o futebol feminino lá, diante do investimento que eles fazem, lá é assim, talvez seja mais justo elas conseguirem essa condição, porque elas estão ali no mesmo patamar. Entendendo? Então, elas botam gente no estádio. O problema daqui, no nosso caso específico, é porque a gente ainda não tem um público que, para eles, que investem, né, os clubes, justifique ganhar do mesmo jeito. Então, mas é aquilo, algum momento tem que ter um investimento, porque hoje nós temos provas que, se investir, se a coisa for bem feita, for bem valorizada, você vai ter público. Você vai ter gente consumindo. Peraí, Andréia, minha xará, você quer dizer que não é só pela competência ou pela capacidade, é pelo público? Sim, há uma visão nesse sentido? Sim, porque que acontece? Como é que o clube funciona? Ele tem os patrocínios, ele vende jogadores. Sim. Então, você vai lá, vende, você faz um jogador, você tem um retorno sobre aquele investimento que você fez. O feminino ainda não acontece isso. Então, a maioria dos clubes alegam que eles têm que tirar do masculino para jogar para o feminino. Mas se ninguém parar e tratar com decência e investir, realmente nunca vai continuar o mesmo problema, porque, né, não é por osmose que se dá o processo, né? Não é assim. Então, precisa que haja um investimento. Então, se dá certo em outros países, aqui também pode dar. E tem empresas, por exemplo, pode falar? Então, pode falar que a gente quer audiência. Agora, na Antártica, assim, enganjando. Eles mesmos fizeram um trabalho maravilhoso de pedir, de incentivar outras empresas a patrocinarem o futebol feminino, sabe? E aquilo, é questão de você investir. E agora, assim, estão vindo muitas meninas, eu fico, assim, rindo de orelha a orelha quando eu vi uma goleirinha de 10 anos, agora 3 semanas atrás, eu falei, gente, peraí, essa menina, ela já está treinando aqui com 10 anos, já deve estar treinando pelo menos uns 2 anos. Aí, ela treina aqui um pouquinho, então, quer dizer, eu não conseguia ver uma menina com aquela técnica, nem com 13, 14 anos, nem com 15. Talvez seja uma futura Giovana aí se despontando. E ela já fazendo as quedas que faz normalmente, bem posicionada. Então, eu fiquei muito feliz. Mas isso pode ser acelerado, isso pode ser melhorado se tiver o quê? Planejamento, se tiver organização. Então, assim, eu hoje, a gente nem conversou, acho que, sobre isso. O que eu comecei a fazer, né? Quando eu vi, a partir de 2019, o boom que o futebol feminino começou a dar, né, a retomar assim, com mais fôlego, vamos dizer, eu falei assim, poxa, então eu vou me atualizar, vou procurar ver como é que as coisas funcionam para eu voltar a investir no feminino, já que no masculino é muito mais difícil você conseguir um trabalho como mulher. E dentro disso daí eu tive a ideia de criar um canal, né, um site, um Instagram, Facebook, Mulheres e Futebol. E que justamente a proposta é o quê? É de você fazer um trabalho de incentivo, organizando competições só de meninas, né? Só de categoria de base, de formação,
Adulto já tem muita gente que faça futebol adulto. E de trazer essas questões também. Da mulher, trazer uma mulher com seu perfil, que é uma torcedora, que vai lá, mas que não entende muito do jogo. Sou eu. Então, mas que quer entender. Mas quero. Então eu estou me organizando com isso. Aí, como eu assumi o sindicato, eu fiquei um pouco assim, deixei esse projeto um pouquinho assim de lado, mas ele está indo devagarzinho, justamente para quê? Para promover esse incentivo, trazer a mulher para o meio do futebol, conhecer a linguagem do futebol, valorizar as jogadoras de futebol, e daí, enfim, tem muitas assim, possibilidades a esse projeto aí que eu estou desenvolvendo. Eu vou te falar, sou eu mesma e eu não tenho vergonha não, tá? De dizer que eu não entendo muitas coisas e só fico com a raiva do meu marido, porque ele entende tudo, fala pra caramba na hora do jogo e se emociona, eu tô ali. Mas eu tô lá. Tô na torcida, gosto. Deixa eu te falar, agora chegou o nosso momento. Hoje eu não vou fazer Marília Gabriela. Hoje eu vou fazer a blogueirinha. E vai ser assim, ó. Eu faço uma pergunta, uma frase, uma palavra, e você me responde também sucintamente. Com uma palavra. Tá. E é coisa assim, bem rápida, tá? Um jogador. Pelé. Um jogador bom. Pelé de novo. Ah, então é isso aí. Salão de beleza. Tô fora. Eu também, amiga. Somos duas, toca aqui. Eu faço meus cabelinhos, pinto, mas eu não tenho paciência com salão de beleza. Tá produzida, eu vou ficar até aqui com a mão pra baixo, porque agora o espectador vai ver que eu não pintei a unha. Não, amiga, mas eu vou ser séria, eu não passo, a unha, aquela unha rapidinha, que você faz em 5 minutinhos, 15 minutinhos, a menina faz. Eu não, sei. Ah, tá, entendi. A unha rapidinho. Não. Eu não fico mais que 30 minutos no salão. As mulheres ficam 2 horas, 3 horas no salão. Deus me livre e guarde. Não é nós, né? Então, vamos lá. Fernando Diniz. Ah, meu xodó. Sou fã dele. Eu acho que ele tá, assim, dando uma sacudidela no futebol brasileiro. Ele foi ousado, ele tá sendo ousado. Porque ele tá botando o time para jogar. Tá fazendo aquilo que a gente sente falta, botando o time para frente, o time atacando. Tá perfeito? Não tá perfeito. Eu também, com a minha visão assim de treinador, eu acho que o time chuta pouco a gol frontalmente, né, de frente para a área, trabalha muita jogada pelas laterais, muito cruzamento. Tem horas que aquilo me irrita, né? Tô falando Andréia, tá? Mas geral. E ele tem até jogadores no elenco que chutam bem de fora da área. Então eu acho que assim, se você incentiva esses jogadores habilidosos a entrarem pelas laterais, você também pode criar jogada para eles entrarem ali frontalmente. Para mim o risco é o mesmo, né? Porque o cara vai ser driblado, vai driblar, vai sofrer falta, vai ganhar escanteio. Então, assim, eu acho que ele está sendo uma peça importante hoje nesse momento do futebol brasileiro. Representou, né, amiga? Ele fez o que o técnico do Botafogo não fez. Não, isso já não me cabe. Eu tô por aqui e ainda não acabou esse sofrimento, ainda não acabou, né? Mas vamos lá. Um sonho. O meu sonho hoje sempre foi ver as mulheres que jogam futebol sendo respeitadas e tratadas com equidade, com igualdade. Foi uma coisa que eu já perseguia lá atrás e continuo perseguindo, porque é muito desagradável você ser uma criança e você... Eu vou fazer uma comparação assim, você querer ter um brinquedo e os outros dizer que você não pode ganhar aquele brinquedo porque você ou é homem ou é mulher. Entendo isso muito bem. Tá entendendo? Eu, por exemplo, eu tenho um primo na minha idade que foi embora para a Europa para fazer a carreira dele, bailarino profissional. Porque não tinha espaço aqui. Claro que não, nem hoje tem, imagina da mesma época, a gente é da mesma idade. Eu digo que a gente é a família da instalação trocada, né? Eu vim pro futebol, ele pro balé. Foi um grande bailarino na Europa. Se deu muito bem. Tá lá até hoje com a academia dele, entendendo? Bom, vivendo a vida. Vivendo, então é muito ruim. Você é criança, você não tem noção desses valores, dessa coisa do adulto. Então eu só queria ir pra rua jogar bola. Porque jogar bola é muito gostoso. Você se sente livre, liberta, sabe? Não tem explicação. É gosto. E aí então eu passava por isso. Os outros passavam, vai para casa, vai lavar louça. Aí depois, quando você vai amadurecendo, que você vai vendo aquilo, então você começa a ver que, nossa, que coisa mais ruim. Por quê?
Porque qual é o problema? Qual o problema? E outras mulheres da minha geração sofreram muito com isso. Na minha casa não pode faltar. Ih, rapaz, tanta coisa que não pode faltar. Puta, aí você me pegou. Você me pegou, porque é uma coisa assim que... Não fico parando e penso nisso, não. Do que é. Vamos falar uma coisa básica, essencial. Dinheiro, né? Dinheiro, amiga. Com certeza. Dinheiro não pode faltar. Com certeza. É. Dinheiro é sempre bem-vindo. Deus é? Tudo. Tudo pra mim. Tudo pra mim. É. Solidão. Não conheço. Não aceito. Muito bom. Muito bom. Alguém do passado? Meu pai. Edson Fernandes. Alguém do futuro? Aí só Deus sabe. O que Deus quiser que seja. Tenho vontade de ter? Um carro que eu nunca Sério? tive. Sério, eu nunca Você sabe comprei um carro pra dirigir? mim. Porque eu não sei. Eu tenho carteira há trocentos anos. Há 30 anos que eu tenho carteira. Que legal. E nunca consegui comprar um carro por desorganização, digamos assim, né? Sim. Você vai se acomodando, né? Mas hoje eu queria. Então, mas ainda dá tempo, certo? Não, com certeza. Com certeza. É isso aí. E para terminar, futebol por futebol? Vamos lá. Futebol por futebol. Futebol é tudo, é paixão. Não digo paixão, é amor, porque paixão é uma coisa que dá e passa. Não, futebol é amor. Futebol é amor. Futebol une, futebol integra, futebol liberta. Futebol é a linguagem universal. Gente, como que é impressionante, né? Duas mulheres conversando, Andréias, porque uma só não basta nesse podício, dona Andréia. Tem que ter mais uma. Com segmentos completamente diferentes, eu na mídia, no jurídico, você no esporte, mas vivenciando as mesmas coisas, caminhando, passando pelos mesmos problemas. Isso é só um ciclo, né? A vida é só um ciclo. Sim. E hoje, hoje falando em ciclo, a gente está no 7º episódio. Né? Então, eu quero aqui te presentear com o biscoitinho que eu mais gosto da vida. Porque a piraquê não basta fazer o biscoito de vaquinha, que eu sempre comi desde criança. Que é a minha paixão, é o biscoito da vaquinha. Ela ainda botou doce de leite dentro do biscoito da vaquinha. Meu Deus do céu. Então, isso aqui, gente, eu quero te dar de presente. Obrigada. Um pacotinho pra você ficar mais gordinha. Né? Que a gente come, a gente já fica mais gordinha. Qualquer uma de nós. Esse aqui eu vou dar para os outros formigões lá de casa, ou para formiguinha. Eu mesma tô pegando leve. Não, tá pegando. Porque você falou que tem, né? Tá passando por uma... Tem história de diabetes tipo 2 na família, então não posso dar bobeira, não. Então a gente Mas que é gostoso danado, Gente, é uma delícia. Não é só por nada, não é só porque é piraquê, mas é porque a empresa que há mais de 40 anos fabrica um biscoito da vaquinha e ainda coloca um doce de leite dentro, gostosão que tá aí dentro. Eu e meu marido, a gente briga por causa de um pacotinho desse. Agora, já que a gente está falando de biscoito, é uma pena que eles mudaram de tamanho, né? Porque você não pegou, certamente com a sua idade você não pegou, quando o biscoito da piraquê era mais ou menos desse tamanho. Sério? E muito bem recheado. A gente comprava biscoito a varejo, querida. Da piraquê? Da piraquê. Era na caixa, sim? Na caixa, comprava varejo. Recheado de limão, era o meu predileto. Que legal! Gente, ainda fazendo história aqui. Vou arranjar uma foto dessa época, eu vou mandar pra você. Piraquê, pelo amor de Deus, olha o que você reduziu o nosso biscoito, hein? Num negocinho desse tamanho assim, mas ainda tá delicioso, continua delicioso. A fábrica lá em Turiaçu, perto de Madureira. Já passar em frente, então já tá no caminho E o cheirinho vai longe, né? Não, eu não moro ali perto, não, mas não dá esse cheirinho de biscoito, não. Não dá um cheiro ruim. Não denuncia o cheirinho, não. De biscoito, não. Você quer, então, deixar o seu telefone para que as pessoas que estão nos assistindo e que queiram patrocinar... A gente sim está aceitando ajuda para o nosso jogo do dia 9 de dezembro, porque ele tomou uma proporção maior do que eu esperava. Você planejou algo, mas já viu que... Então, que se alguém quiser fazer uma doação, porque eu não posso agora nem estar colocando mais camisas, porque não vai ficar pronto a tempo. Aí
vai ficar, se vamos usando a gíria do futebol, vai embolar o meu meio de campo. Sim. Mas quem quiser fazer uma doaçãozinha aí, uns R$10, uns R$5. Coloca seu telefone, pode falar. Sim, é 21 97 55 75 929. 97? 55 75 929. Daí, foi um prazer, Andréia, falar Foi contigo. meu. A gente ainda tem muitos projetos juntas, né? Sim, Pelo município do Rio, estamos lá com um projeto lá, aguardando, no embriãozinho lá da Vila Aliança. Sim. Mas temos muitas coisas para fazer ainda no município do Rio e também no município de Caxias. Sim. Né? Estamos ainda fazendo, mas só de ouvir e aprender mais um pouquinho e te conhecer também e fazer com que o público também entenda e conheça que o futebol tem esse espaço no universo feminino e o feminino tem o seu papel de legitimidade dentro do esporte. Para mim é um privilégio. Sim, Quer mandar beijo pra alguém? Então, igual a Xuxa hoje, eu vou mandar beijo pra alguém. Pra Giovana, minha netinha, e para todos aqueles que estão aqui assistindo, prestigiando essa minha participação, meu primeiro podcast, né? Então, primeiro a gente não esquece. Isso, verdade. E aí, um beijo aí para todos que estão gostando e que não estão gostando também. Para as inimigas a gente dá um beijinho no ombro, né? Assim? E para os inimigos também, um beijinho no ombro. Gente, foi um prazer. Nós estamos terminando o nosso 7º episódio do nosso podcast Pode Isso, Dona Andréia. Hoje não teve as perguntas do Pode Isso, Dona Andréia, mas a gente vai fazer semana que vem, se Deus quiser. Até a próxima segunda. E lembre-se, estamos numa grande obra e nós não vamos parar. Tchau, tchau. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.